Boa noite a todos. Eu convido a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 1. E nós estamos trabalhando essa passagem, vendo a santidade de Deus. E estamos focados especialmente em versículos 18 até o versículo 20. Mas nós olharemos hoje 13 a 20, leremos aqui no começo, 1 Pedro capítulo 1. Portanto, assim diz a palavra do Senhor, portanto estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Agora nota o versículo 18 e adiante. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos perante a Sua palavra. Nós estamos perante os nossos próprios corações duros e pecaminosos e ignorantes. A tarefa à nossa frente, Senhor, não é difícil, é impossível, a não ser que o Teu Espírito trabalhe na Sua palavra, abrindo os nossos corações, o nosso entendimento, os nossos olhos, para enxergar coisas maravilhosas na Sua palavra. Sairemos daqui tão mortos e desnutridos, ignorantes e afastados do Senhor, como entramos. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Exalta o seu Filho, humilha os homens orgulhosos, converte, perdoa e estende a sua graça hoje à noite sobre mim, sobre a sua palavra, sobre os ouvintes aqui. Em nome de Cristo que oramos. Amém. O pecado, então, é uma facada mortal no coração de cada pecador pobre. Não tem a distinção de pecados mortais e pecados veniais. Todo pecado, pela sua própria natureza, é mortal. Nós vemos isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Pensa sobre o pecado no seu efeito. Como é a maldição desse pecado? Considera a expressão do pecado na natureza. Toda aquela frustração que nós vivemos. O vazio, a vaidade, a irritação uns com os outros e com toda a natureza. Os céus brigam com os homens trabalham na terra e só produzem coisas que não deveriam. As fraquezas, as doenças do nosso corpo, as dores que suportamos, tudo consequência e expressão do pecado. Nossos lábios que tremem, nossas juntas que tremem, tudo que nós vemos no rosto de alguém que está morrendo, aquele vazio, aquele desespero, sabendo que eles, por vigor, não podem impedir a natureza e a morte, tirar a vida dele, é expressão do pecado. As palavras duras entre famílias, as brigas entre os corações um dos outros na família de Deus e nas famílias humanas, é expressão também de uma alma contaminada pelo pecado, tentando ter a primazia.
Considera também o pecado, como ele se expressa interiormente. Uma consciência ferida. Aqueles momentos que a pessoa acorda para a realidade, que eles são perdidos, que eles precisam de Salvador, e logo, naturalmente, eles tentam distrair o coração, tentam abafar a consciência e voltar tudo como era antes. Os tormentos do inferno, a ira de Deus, a maldição da lei, é tudo direcionado contra o pecado que nós carregamos em nós mesmos. Toda miséria chama pecado de mãe. E é o pecado que é a raiz grossa que alimenta e cresce e produz mais pecado. Poderíamos dizer que o pecado é prenha de mais pecado. Só produz isso. Ao ponto do apóstolo Paulo falar em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Foi o pecado que expulsou Adão do jardim. Foi o pecado que transformou anjos em demônios e diabos. Foi o pecado que transformou Sodoma e Gomorra em... Esqueci a palavra em português para ashes. Cinzas. Thank you. Pecado transforma famílias, cidades e reinos e fecha o céu contra o homem. O pecado construiu o inferno, mantém vivo os fogos do inferno para sempre e sempre e sempre. Não existe maior maldição do que Deus entregar alguém ao seu próprio pecado. Quanto sonho de jovem é quando eu tiver idade, quando eu tenho meu carro próprio, vou me livrar das limitações. As pessoas consideram que eles vão ter grande alegria de fazer o que eles bem querem, de correr na estrada da carne sem problemas, sem impedimento, sem controle, e a prosperar na iniquidade. Mas isso é a maior maldição que Deus coloca sobre alguém nesta vida, de entregar eles ao seu próprio pecado. Quando Deus corrige, quando Deus pune, quando não há arrependimento, quando a paciência de Deus é encontrado com impenitência egoísta e obstinado, Deus toma a espada do abandono, a execução segue rapidamente. Em Oséias 4:17 lemos essas palavras. Oséias 4:17, Efraim aliou-se a ídolos. Esse é o pecado. Deixem-no só. Não eu vou enviar pestilência, não vou enviar fome, não vou enfiar a espada, simplesmente deixem-no só. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 a versículo 23, temos o pecado descrito com mais palavras. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele está citando a mesma coisa de Oséias. Aliou-se com seus ídolos, fizeram ídolos. Em rápida consequência, versículo 24, 26, versículo 28, lê versículo 24. Deus os entregou à impureza sexual. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Em versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável. O pior castigo que Deus dá em cima de alguém nessa vida é dar-lhes exatamente o que eles querem. Nós lemos em Salmos 82, 11 e 12,
Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Em 1 Coríntios, nós lemos de um homem que é entregue a Satanás por causa do pecado. Olha, 1 Coríntios capítulo 1, 4 e 5. Mas quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com você em espírito, estando também presente o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Nós falamos, bom, ser entregue a Satanás é ser pior do que ser entregue aos seus próprios pecados. Errado. Em 2 Coríntios, nós vemos acerca deste mesmo homem. 2 Coríntios 2, 6 a 8. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Olha as palavras. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo, consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Deus pode entregar alguém para o Satanás e perdoar esse mesmo para preservar ele. Mas quando Deus entrega alguém a seu próprio pecado, quando Deus permite que eles andem nos seus próprios desejos, cumprindo o desejo do seu próprio coração, não há volta. Eles se uniram, deixa. Você está condenado. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós lemos e meditaremos hoje à noite sobre o grande e excelência preço que levou para pagar os nossos pecados. Versículos 18, pois vocês sabem que não for por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O Filho de Deus desceu do céu, sofreu a ira de Deus, a ira de Satanás, o infinito ódio que Deus tem para comprar você e eu, nos regenerar, nos santificar, aquelas pessoas que o único desejo era se ficar longe daquele que poderia nos salvar. Deus mesmo, e tudo foi feito através do precioso sangue de Jesus Cristo. Mês passado nós vimos o precioso sangue de Cristo é precioso a Deus Pai. Deus não aceita outro substituto a não ser o sangue do seu próprio Filho. Ele não aceita as suas obras, suas lágrimas, as suas orações. Ele simplesmente aceita o sangue de Cristo. Hoje à noite queremos olhar os últimos 2 pontos. O precioso sangue de Cristo é precioso para Jesus Cristo também. E por final, o sangue de Jesus Cristo é precioso para cada um de nós. Consideramos então, o precioso sangue de Cristo é precioso a Jesus Cristo. Hoje à noite estamos olhando a pedra da esquina do Evangelho. Cristo diz em João 15, versículo 13, ele fala, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Nesse mundo que nós habitamos, ninguém tem amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mas o amor de Cristo é maior. Em Gálatas 2:20 você vê, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo falando, quando eu estava perseguindo,
blasfemando, quando eu era um judeu, autoconfiante, arrogante, Cristo me amou e deu a sua vida por mim. Em Romanos 5, versículo 8, Paulo ele não consegue escapar dessa maravilha. Romanos 5, 8, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. O sangue de Cristo é precioso porque é o sangue de Cristo. Não é meu sangue derramado para meus amigos. Não é o sangue de alguém que tem um bom senso e fala, eu vou me explodir para levar todo mundo lá para o céu. Não. É o próprio sangue de Cristo. Cristo é chamado Deus acima de tudo. O próprio sangue de Deus acima de tudo. Em Romanos 9, versículo 5, deles são os patriarcas. E a partir dele se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Em Atos 20, versículo 28, de novo, o sangue de Cristo assemelhado com o sangue de Deus. Atos 20 e 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear o quê? A igreja de Deus. Como foi comprado essa igreja? Que ele comprou com o seu próprio sangue. O sangue de Cristo é realeza. Tem tanta dignidade, tanta eficácia. Nunca foi criado e nunca correu em veia qualquer do que as veias do nosso Senhor Jesus Cristo. Considera que o sangue de Cristo também é o sangue do nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, vocês lembram que debaixo da dispensação levítica, o pecado sempre era pago com sangue. E o sacerdote, ele poderia, sem qualquer sacrifício próprio, oferecer um animal inocente para pagar um pecado. Mas nós vemos que Jesus Cristo é diferente. Em João 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E outra vez em versículo 36, quando viu Jesus passando, João disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo é precioso, porque não é somente o sangue do sacrifício, mas também o sangue do sumo sacerdote. O sacerdote dando a sua vida no lugar do pecador, ao invés de dar um animal no lugar dos pecadores. O sangue de Cristo também é precioso porque Cristo estabeleceu como o seu memorial. Celebramos a igreja como irmãos no mundo inteiro, o memorial para o sangue de Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo naquela noite estava vivo, sentado à mesa, e ele aponta para um copo de vinho. Em Mateus 26, versículos 28, Cristo fala, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. A importância do sangue de Cristo na própria vida e ministério de Jesus Cristo. Ele fala, o sangue foi derramado. Sangue representa sofrimento, sim. Mas quando a Bíblia usa o termo derramado em favor, representa sangue derramado até a morte, até não sobrar mais nada. Vocês veem aqui no meu braço, tem essas marcas vermelhas. Eu tenho um gatinho. Descobriu como abrir a gaveta de facas. Agora ela gosta de andar pela casa pensando que ela é pirata, pata mansa.
está tentando chamar os pássaros para ficar um em cima do ombro deles. Eles estão desconfiados, eu também, mas ela deixa essas marcas. Mas nem por isso eu posso falar, olha, o meu sangue foi derramado até a morte. Mas em Gênesis 9:6, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Cristo está falando, eu quero que você lembre de uma coisa hoje à noite. Que a minha morte e o meu sofrimento e o derramar do meu sangue substitui o seu pecado. Ele fala isso, meu sangue derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. A última coisa que Cristo queria estabelecer para toda a eternidade na sua igreja, lembra-se de uma coisa, o meu sangue derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, mas nota também Cristo, ele nos chama a focar somente no seu sangue. Sangue dele é nossa vida. Ele estava diante da ira de Jeová. Ele recebeu a espada flamejante que foi desembainhado no jardim do Éden. Pelo seu sangue nós temos paz com Deus. Ele fala, meu sangue derramado para perdão dos pecados. Cristo nos chama a focar no sangue dele cada vez que temos a ceia do Senhor, porque não existe pregador que prega demais acerca do sangue de Cristo. Nenhuma igreja foi acusado de pregar demais acerca do sangue de Cristo. E nenhum homem pode ser acusado por Deus ou os céus que ele focou o seu ministério demais no sangue de Cristo. Cristo fala, olha, celebra, cada vez que celebra. Em 1 Coríntios 15, versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha em 1 Coríntios 11, 25, Paulo estabelecendo a ordem. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Cristo fala, façam isto sempre. Não deixa de lado, constantemente, vez após vez, foca no sangue de Cristo que foi derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. Mas mais do que isso, Cristo está nos chamando a apropriar o sangue dele de forma perpétua, vívida e pessoalmente. Cristo escolheu o material simbólico do vinho para representar a realidade do seu sofrimento, do seu sangue e sua morte. Mas considera também que o vinho era mais comum naquele tempo do que água é hoje. Eles purificavam a água com o processo de produzir vinho. E ele falou, eu quero a coisa mais comum para simbolizar como é fácil qualquer um ter acesso a esse sangue. E no Velho Testamento, o sacerdote poderia sacrificar 50 animais por dia, sangue até os ombros, carnificina total. Nós temos exemplos de reis oferecendo 300 gado em sacrifício ao Senhor. Mas Cristo não nos chama a essa extravagância. Ele nos chama a lembrar do sangue dele pessoalmente, individualmente. Você não pode estabelecer um mediador. O pastor não pode tomar do cálice e todo mundo partir. Não. Precisa cada um tomar. Em Mateus 26, versículo 27, Cristo diz, bebam dele todos vocês. Você precisa ser pessoalmente relembrado que o sangue de Cristo foi derramado
no seu lugar, que é o seu substituto. Você precisa ser pessoalmente lavado pelo sangue de Cristo. Você precisa ser pessoalmente reconciliado com Deus no sangue de Cristo. E você precisa ter acesso pessoal a Deus através do sangue de Cristo. Você não pode mais esconder colocando a culpa ou a obrigação e falar, olha, esse outro precisa fazer o seu papel. Meu pai nunca me ensinou, então é culpa dele, não a minha. Eu quero continuar nos meus pecados, eu vou esperar mais um pouco. Não, Cristo fala, o meu sangue é precioso e precisa ser pessoal. Considera também que o precioso sangue de Cristo é precioso para cada um dos seus filhos. O precioso sangue de Cristo é precioso para cada filho de Deus. Quando alguém é convertido, a obra da transformação começa. Deus trabalha de dentro para fora, fazendo o pecador amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus ama. E o que Deus ama mais acima de toda qualquer coisa é o seu único filho. E o sacrifício que seu filho deu para nós. Por isso, quando alguém é convertido, esse sacrifício de Cristo também se torna precioso para nós. Olha, por favor, em Mateus 9, versículo 12. Mateus 9, versículo 12. O sangue de Cristo é precioso para nós, porque Cristo é o médico que pode nos curar do nosso pecado. Mateus 9, versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus Cristo é o único que pode salvar um doente. Você fala, qual é a doença? Doença é aqueles que têm a culpa do pecado. Culpa é a obrigação de pagar alguma coisa que você não consegue pagar. Às vezes nós sentimos isso quando vem na fatura do cartão de crédito. Preciso pagar, mas talvez não posso pagar. Isso é culpa. Mas para o coração do homem existe uma culpa bem maior. O pecado produz culpa. Está falando que o coração deste indivíduo, pelo pecado que cometeu, está na obrigação de pagar esse pecado em punição eterna e miséria infinita. Que esse coração está debaixo da ira de Deus. E a única pessoa que pode curar isso é Cristo. Efésios 1, versículo 7 diz, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão das culpas. Como é que Cristo faz isso? Ele dissolve a obrigação que o nosso coração tem de pagar. Ele solta o nosso coração da ira e da condenação e nos deixa livre, não porque Ele está colocando panos quentes ou escondendo dos olhos de Deus, mas porque Ele mesmo pagou. Por isso, através de Cristo, nós podemos falar, como está escrito em Miqueias 7, 18 e 19, quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança. Tu, que não permanece irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisará as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É através do sacrifício de Cristo que nós não temos mais essa condenação. Em Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus,
Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, cada vez que nós pecamos, o preço já foi pago em Cristo Jesus. Todas as nossas dívidas pagas, todas as nossas cadeias soltas, a culpa dos pecados curado e removido, pecado original, pecado atual, pecado grande e pecado pequeno, tudo já foi curado somente pelo sangue de Cristo. Em Hebreus 9, 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Mas não foi sangue qualquer, foi o sangue de Cristo. Em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Não é o sangue de qualquer um, o suor seu, as suas lágrimas de sinceridade, requer algo a mais. Requer o próprio sangue de Cristo. É disso que Cristo está falando quando ele fala, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Exatamente as pessoas que não estão qualificados a estar perante um Deus santo, eles precisam do sangue de Cristo. E Cristo fala, olha, em Apocalipse 1, versículo 5, qual vai ser o nosso hino de louvor lá no céu? Apocalipse 1, 5 diz, todo mundo cantando, na verdade, lá no céu, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Se o sangue de Cristo não é precioso para você hoje à noite, então você não tem salvação de Jesus Cristo. Simplesmente não tem. Não tem. Mas nenhum é capaz de curar uma alma aflita como Cristo é capaz de curar uma alma aflita. Somente Cristo tem essa capacidade. Só Ele tem o remédio que pode nos trazer de volta da morte. A sua alma pode ser anestesiado, endurecido, estupefaciado por coisas deste mundo, distraído. Mas a única coisa que pode limpar uma alma é o sangue de Cristo. Por isso, nós apontamos que o sangue de Cristo é precioso a nós, porque é a única coisa que nos cura. Nós pensamos também de 1 João 1, versículo 7. O sangue de Cristo é precioso a nós, porque é o sangue de Cristo que nos purifica. 1 João 1, 7 diz, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que nos purifica? O que purifica os seus pecados, os meus? Sangue de Cristo. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. É o sangue de Jesus, seu Filho, Filho de Deus. Não o filho da Virgem Maria. Ele não é especial porque nasceu de uma virgem. Ele tem esse valor e virtude e caráter e dignidade porque ele é o Filho de Deus. E o que é que o sangue dele faz em nossas vidas? Nos purifica. Isso significa que o sangue de Cristo nos justifica. O sangue de Cristo nos santifica. Olha em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6. Uma lista tremenda de pecadores.
pessoas que eram membros na igreja, que não tinham direito de ser membro na igreja, pessoas de outros caminhos, pecadores de todos os tipos, bêbados, ladrões, homossexuais, adúlteros, imorais, idólatras. Mas olha o versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O sangue de Cristo toma alguém que não merece e o purifica, e o restaura, o lava e santifica e justifica pelo precioso sangue de Cristo. É somente o sangue de Jesus que purifica, porque somente é o sangue dele que tem essa virtude, que tem essa suficiência de limpar qualquer um que vem a Cristo para a receber. Nota que em 1 João 1,7 fala o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica. Eles não colocam no passado indefinido como o sangue de Cristo nos tem purificado, mas agora está nas suas costas se manter puro. Ele não joga lá para frente e fala, olha, o sangue de Cristo vai te purificar, mas por enquanto você precisa sofrer a condenação do seu pecado aqui neste mundo. Mas lá no céu, aí o sangue de Cristo resolve para você. Não, ele fala aqui, ele nos purifica. Sou professor de gramática, então, obviamente, quando nós usamos o presente simples, estamos falando de alguma coisa que sempre acontece, é habitualmente, rotineiro, costumamente, sempre está acontecendo, e no grego original é o sangue de Cristo que está nos purificando, porque é o sangue de Cristo é um ato contínuo, uma fonte que não para de jorrar. Em Zacarias 13, versículo 1, terminando o Velho Testamento, Zacarias 13, versículo 1, o profeta Zacarias olha lá para frente e fala, naquele dia que Jesus Cristo vem, naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, porque somente o sangue de Cristo tem esse poder. Ritual católico não pode acrescentar ao poder do sangue de Cristo. Força de vontade evangélica não pode acrescentar ao poder do sangue de Cristo. É somente o sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Sem parceria, sem ajuda, sem apoio, sem depender de outra coisa, é o sangue de Jesus, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. É o remédio universal. Você tem natureza de pecado? O sangue de Cristo é tudo o que você precisa. Você transgrediu contra a lei de Deus? É o sangue de Cristo que você precisa. Você pecou contra o Evangelho de Deus, tentando estabelecer sua própria justiça, seu próprio Evangelho? Somente é o sangue de Cristo que você precisa. Está debaixo da ira de Deus, está consumido pela culpa do pecado, é o sangue de Cristo que você precisa. Você tem medo que Deus vai perdoar alguns pecados e vai fazer você pagar o preço de outros pecados? Que Deus vai apagar alguns fogos temporários, mas vai entregar você ao fogo que consome? É o sangue de Jesus Cristo que você precisa. Você precisa do sangue de Jesus, Salvador, Filho de Deus, apontado por Deus para ser o Cordeiro, ungido por Deus para ser o sacrifício, o sangue do único que tem relacionamento especial com Deus, seu único amado, unigênito Filho. Não tem culpa que é tão grande que o sangue de Cristo não pode apagar.
não existe uma mancha tão profunda que o sangue de Cristo não pode purificar. Isso é o foco. O que significa o sangue de Cristo? Purificar significa que o seu nome está no livro da vida. Significa que Deus te escolheu da eternidade passada, que você foi adotado como filho na família de Deus, que você foi resgatado de toda maldição, que você foi comprado como possessão preciosa de Deus. O sangue de Cristo significa que Deus tomou o seu lugar debaixo da punição da ira divina. E que Deus causou você a ser convertido, novamente nascido. Que Ele removeu o coração de pedra e deu o coração de carne. Significa que Jesus Cristo te vivificou, te tem dado o grande dádiva de arrependimento e fé. O sangue de Cristo declara você inocente perante Deus. Resgata você dos terrores do inferno. E você agora pode estar em pé justificado nos átrios de Deus, diante de um Deus 3 vezes santo, herdeiro da vida eterna. O sangue de Cristo faz o Espírito Santo morar em você e trazer você à comunhão íntimo e próximo, como filho de Deus. O sangue de Cristo é o que nos garante que Deus, onipotente, com todo o seu poder, se compromete a nunca nos separar do amor dele. É o sangue de Cristo que nos traz em segurança ao seu reino eterno e nos apresenta imaculados, santos diante dele, diante do trono da sua glória. É o sangue de Cristo que nos dá o direito de ver a glória de Cristo e ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Tudo isso é o sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo que Jesus nos dá um novo corpo, glorioso corpo, para eternamente nos deleitar por todo o século vindouro lá com Ele em pessoa. É o que nos dá o direito de assentar-nos no trono dele junto com Ele e compartilhar o seu... Rogério, como traduz universal rule? Rule. Esse aí vai ficar no ar. E ele dá o acesso à presença de Deus, onde tem plenitude de alegria e prazer para todo sempre. Estou chegando à conclusão que talvez não é boa ideia escrever as minhas anotações em inglês e traduzir no momento da pregação, mas é uma suspeita que eu tenho. Tudo isso é incluído quando nós falamos o sangue de Cristo, Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por isso, por causa disso tudo, que o sangue de Cristo nos é precioso. Vamos concluir então. Talvez você fala, eu sou um grande pecador. Tem perdão para outros pecadores, mas eles são pecadores melhores do que eu, fizeram menos coisa errada do que eu. Talvez dentro do seu coração, desconhecido a pessoa que está ao seu lado, você está carregando a culpa do seu pecado, a convicção que você fez alguma coisa que você não consegue pagar. Talvez por fora você é sereno e ensolarado, é uma expressão em inglês, sereno e ensolarado, o rosto de boas. Mas, qual o remédio para isso? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Do pé da cruz flui o rio do sangue de Cristo, trazendo aquela paz que excede todo o entendimento para a sua alma. Em 1 Timóteo, tome conforto com essas palavras, capítulo 1, 13 e 14, Paulo achou perdão. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância
e na minha incredulidade, mas não só isso. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Talvez você está aqui falando, eu aprendi muito sobre o sangue de Cristo hoje à noite. Talvez eu aprendi demais, mas traz a prova, eu estou pronto. Então você, por favor, aplica o sangue de Cristo. Paulo, quando ele está escrevendo à igreja em Corinto, em capítulo 11, ele fala, versículo 30, ele fala: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Porque eles pecaram? Não. Todo mundo peca. Mas porque eles não aplicaram o sangue de Cristo, a sua confissão, a sua consciência. Preferiram explicar, justificar o seu pecado, evitar e esconder e falar, não foi isso que aconteceu. Eu não preciso aplicar o sangue de Cristo mais uma vez. Eu não preciso confessar o meu pecado. Não basta você entender muito ou pouco. O necessário é aplicar, é na aplicação do sangue de Cristo. Quando o sangue de Cristo vem em contato com o pecado, quando o sangue de Cristo vem em contato com o pecador, aí sim é declarado, este é santo, separado para o uso de Deus. Talvez você fala, eu quero muito isso que você descreve, mas é tão abstrato, meu coração é tão frio e morto, sem vida. O que você descreve não tem sido a minha experiência na vida cristã. A boa notícia é que o sangue de Cristo não depende das suas circunstâncias, da sua experiência, do seu trabalho, das suas emoções, das suas fantasias ou intenções. Para de tentar acrescentar algo ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo aplicado não somente remove o pecado, como também dá a vontade, a sede de santidade, de um conhecimento e relacionamento íntimo com Cristo. Olha em Hebreus 13, versículo 20 a 22. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus trabalha através do sangue da aliança. Então, terminando, trancando a matéria sobre 1 Pedro, 1 Pedro, versículos 13 a 20, simplesmente Pedro está falando isso. Pecador não pode estar perante um Deus santo. Mas ele afirma, em versículos 18 a 20, que nenhum pecado pode estar em pé diante do precioso sangue de Cristo. Então Pedro nos chama, toma o sangue, aplica o sangue, é livremente dado, purifica o seu pecado através do sangue de Cristo. E então em santidade esteja, aproxima, intimidade com Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nós pedimos que na plenitude da sua graça, no seu poder libertador, solte os pecadores das trevas, das cadeias do pecado, suas naturezas perdidas, Senhor. Neste momento, que eles veem Cristo como o único, justiça deles, a sua vida, a sua força, o seu Salvador, o seu Senhor, hoje à noite. Em nome de Cristo que oramos. Amém.